Olá, quinta-feira, 18 de abril. O Nesp Notícias de hoje fala com o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Igor Nogueira Jorge, sobre o combate ao tráfico de drogas. E tem mais. Saiba como evitar que idosos caiam dentro de casa. Projeto Une Cinema e Cultura. Oficina ensina a fazer bonecos. Nesta tarde, com espuma e muita tinta colorida, o boneco gigante, aos poucos, ganha vida. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça negaram ontem o pedido do Ministério Público Federal em Bauru, que solicitava a retirada do sinal da TV Unesp do ar. A decisão se refere ao mesmo processo que resultou na interrupção temporária das transmissões entre os últimos meses de dezembro e janeiro. Desta forma, a emissora se mantém no ar até o julgamento da ação. Agora, um assunto que interessa a todos que têm pessoas de idade em casa. Em média, 4 idosos morrem todos os dias por causa de quedas. O dado é da Secretaria de Estado da Saúde. Só as fraturas no fêmur, em pessoas com mais de 60 anos, respondem por 32 internações diárias aqui no estado. Veja na reportagem de Catiúcia Reis como evitar que os idosos caiam. Benedita tem 85 anos. Em menos de 2 meses, já caiu 2 vezes em casa. O primeiro foi assim, eu estava sentada para fora, estava um calor, eu pus uma cadeirinha, sentei lá fora. Quando eu fui levantar, eu sei que eu peguei a cadeira, levei, voltei para fechar o portão. No que eu voltei, eu sempre saí assim para fora, quando eu virei, eu caí, bati. Isso aqui ficou, aqui eu não posso nem carregar assim que dói. E o segundo tomo, como é que foi? Estava sentado lá fora, fui levantar, de repente... Eu não sei, parece que some o sentido, eu caio. Por quê? Será que é pressão? O caso dela não é uma exceção. 4 em cada 10 idosos com mais de 65 anos de idade caem ao menos uma vez ao ano. Porque o idoso, com envelhecimento, ele já tem um déficit motor, de equilíbrio, de marcha, ele já não tem mais a mesma habilidade motora. Isso é normal já. Fora isso, ele toma uma série de medicamentos que podem afetar também a marcha, pode ter tontura, pode ter a diminuição da visão, a diminuição da audição. Todos esses fatores podem estar ajudando, contribuindo ele a cair. A queda está entre as principais causas de mortes entre os idosos. Quando ele cai, a probabilidade dele cair novamente é muito grande. As estatísticas mostram que a pessoa que caiu, provavelmente depois dos 6 meses seguintes, ela vai cair de novo. É recorrente. Então, é importante identificar essa primeira queda para que se previna a futura, porque a segunda vai ter consequências bem mais graves, né? Um estudo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo mostra que 43% das quedas de idosos ocorrem dentro da própria casa. Este foi o caso da dona Araci, que caiu aqui dentro do próprio quarto. O acidente aconteceu durante a noite. Araci caiu perto da cama, sofreu fratura do fêmur e agora tem medo de novas quedas. Nossa, eu tenho medo. Eu tenho medo, sim. Eu não posso quase andar, não tenho firmeza na perna. Eu prefiro ficar assim, quieta do que ficar andando para lá para cá. A situação modificou a rotina da família. Eu gostava de sair toda tarde um pouquinho, passear com meu marido, ir para o mercado, agora ele vai sozinho. Não posso sair quase, a não ser quando minha filha fica aqui. Agora o trabalho é intensivo, né? Envolve a família toda. Na casa, tapetes foram retirados do corredor e a cama recebeu uma proteção. Outras medidas também podem ser tomadas para evitar essas quedas. Barras de apoio fazem com que idosos andem com mais tranquilidade. Adesivos antiderrapantes também dão mais segurança em escadas e corrimãos. Uma boa iluminação, eliminar obstáculos do caminho, evitar degraus, se tiver bem iluminado, né, no início e no fim da escada, tapetes, eliminar, mas se não tiver jeito, porque os idosos às vezes gostam, presos aos móveis, né? Dispor os móveis de uma maneira adequada. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas para prevenir uma nova queda.
E é justamente para evitar esses problemas que hoje aqui em Bauru foi lançada a cartilha de prevenção de quedas e osteoporose em idosos. Profissionais de saúde e administradores de asilos e outras instituições que cuidam de idosos participaram do evento. Foram impressas 46 mil cartilhas, número aproximado da população de Bauru, que está acima dos 60 anos. No material, dicas para ajudar a prevenir quedas. Eles serão distribuídos em toda a rede de saúde pública do município, todos os postos de saúde, unidades de saúde de urgência e emergência, nos hospitais, e também nós pretendemos atingir as casas de repouso, asilos, lugares que estão afeitos ao atendimento desse idoso. E em 25% dessas hospitalizações por quedas em idosos acabam tendo êxito fatal, a pessoa acaba falecendo em função de uma queda. A promoção de saúde é evitar que isso aconteça. Como a maior parte das quedas acontece dentro de casa, o envolvimento dos familiares é importante. O processo de educação, não só da sociedade, como da família em si, dos cuidadores, eu acho que é de suma importância, porque se evitar uma queda é muito mais barato para os cofres públicos, para a família, né? E claro que menos malefício para o idoso. Se a família estiver orientada e, na realidade, organizar o ambiente onde o idoso fica, com certeza a incidência de queda de idosos vai ser menor. Para esta educadora física, a vida sedentária dos idosos também pode ser um dos motivos das quedas. Para um envelhecimento saudável, atividade física é fundamental até para quem passou dos 60. Hoje, a musculação é uma das atividades mais adequadas para o idoso, tendo em vista que ele perde muita massa óssea ao longo, né, dos tempos. Há uma massa óssea, uma perda de massa óssea e massa muscular na região da coxa, que é onde mais incapacita, né, altera a questão da incapacidade funcional do idoso. Mas a musculação, caminhada, é uma atividade que eu indico sempre com moderação e com a indicação, aí, com o trabalho, acompanhamento de um profissional. Hoje tivemos de novo a madrugada mais fria do ano até agora. Fez 12 graus perto das 7 da manhã. Veja então como fica o tempo nos próximos dias. O céu azul dos últimos dias, sem nenhuma nuvem, é o resultado de uma massa de ar seco estacionada sobre o estado de São Paulo. Não deve chover até o fim desta semana. Em Bauru, o tempo segue firme e com temperaturas baixas no início da manhã. Agora a umidade do ar é de 40%. Não venta neste momento. Hoje a máxima foi de 26 graus. Amanhã deve subir um pouco, faz 28 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 27 graus. E o Noroeste foi desclassificado ontem da Copa do Brasil. O Alvirrubro perdeu para o Criciúma por 3-0 na casa do adversário em Santa Catarina. Aqui em Bauru, a equipe tinha conseguido segurar um empate sem gols, mas não resistiu ao jogo de volta. Neste semestre, o time principal do Noroeste não disputa mais nenhuma competição. Logo depois do intervalo, o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Igor Nogueira Jorge, fala com a gente ao vivo. O assunto em debate é a prevenção às drogas. Participe mandando perguntas e comentários por telefone ou pela internet. E ainda hoje, você vai ver como foi a oficina que ensinou a fazer bonecos gigantes. Uma operação conjunta da Polícia Civil de Bauru, de Assis e de Ourinhos prendeu nesta quinta-feira 27 pessoas na região aqui da cidade. Os presos são acusados de envolvimento no tráfico de drogas. E é justamente esse tema, o combate às drogas, que é tema de uma palestra realizada hoje pela Secretaria do Bem-Estar Social. A palestra é gratuita e aberta a qualquer interessado. Vai ser realizada na IT às 7 horas da noite. E nós recebemos agora o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Igor Nogueira Jorge, que é quem vai dar a palestra. Igor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Para mim que é um prazer muito grande conhecer as dependências da TV e vim falar sobre esse tema, que é um tema também de grande importância. Um tema urgente, né? Sem dúvida. E hoje, quando a gente fala em drogas, o crack é a principal preocupação, delegado?
Toda droga ela tem um efeito devastador para a existência da pessoa que se torna um dependente, só que o crack tem sido a droga que mais pessoas, cada vez mais pessoas têm se envolvido e cujos efeitos são muito mais devastadores que as outras drogas. Principalmente porque o crack ele faz com que o indivíduo se torne dependente em pouco tempo, isso é muito rápido. Muitas vezes a pessoa nem imagina, né? Depois da primeira, da segunda vez que ele consumiu a pedra de crack, ele já é dependente. E os efeitos do consumo do crack, eles vão se intensificando na pessoa. Cada vez mais aquela pessoa, ela passa a ficar mais dependente e com isso ela vai perdendo toda a sua dignidade, vai perdendo tudo aquilo que ela preza por positivo para a vida dele. Em consequência desse uso, também incorre a criminalidade, não é? O outro reflexo do consumo das drogas, em especial do crack, é que o indivíduo, ele, com o tempo, ele não consegue manter o seu vício, ele precisa de dinheiro, com isso ele passa a praticar crimes, ou em outras vezes ele passa a se prostituir, a fazer de tudo para conseguir dinheiro, para consumir a droga, e tudo isso acaba se tornando um problema de polícia. É lógico, quando se fala em droga, não é um problema apenas da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal, e sim é um problema de saúde pública, principalmente. E isso tem que ser enfrentado, principalmente de forma coordenada pelos órgãos que vão lidar com isso. Se a gente for delimitar o papel da polícia nessa questão, é a repressão, pura e simplesmente, do tráfico, do consumo de drogas? A polícia ela tem um papel, cada polícia com as suas atribuições, né, como, por exemplo, a Polícia Militar realizando a sua atribuição ostensiva, a Polícia Civil realizando o trabalho investigativo, principalmente investigando o traficante, investigando a pessoa que faz chegar a droga até os usuários, as rotas de tráfico. A Polícia Civil, felizmente, ela tem feito isso muito bem, não só na cidade de Bauru, que é considerado como uma referência no combate e na investigação desse tipo de crime, mas em todo o estado a Polícia Civil tem também desenvolvido um trabalho muito importante direcionado a enfrentar com eficácia esse mal, que é o mal das drogas, e combater principalmente o tráfico de drogas. Igor, e o que cabe à família? A prevenção, ela fica a cargo da família? Sim, a família também tem um papel imprescindível para que o jovem ele não se envolva com a droga. Primeiro porque a família tem que convencer o jovem, né, a não se tornar um usuário, porque ninguém se torna um dependente sem experimentar pela primeira vez. Considerando isso, é muito importante que o diálogo seja constante entre os pais e os demais familiares e o jovem, principalmente expondo para os jovens os males proporcionados pelas drogas. Para quê? Para que o jovem compreenda que não vale a pena experimentar, porque ele só vai se tornar um dependente se um dia ele experimentar. Considerando isso, é muito importante evitar que ele se torne um dependente. E a escola ajuda também nesse trabalho? Sim, sem dúvida. Então, esse trabalho também ele deve ser desenvolvido também pela escola. A escola também tem que proceder essa orientação do jovem, essa orientação da família, né? E quando se fala em escola, em família, é importante sempre que exista um diálogo franco, um diálogo aberto, um diálogo principalmente que seja realista, mostrando todas as consequências proporcionadas pelo uso da droga. E isso também envolve políticas públicas que devem ser direcionadas para o jovem, principalmente. É lógico, todas as pessoas eles devem receber orientação nesse sentido, mas principalmente o jovem, ele tem que ser orientado a nunca experimentar a droga, e essas políticas públicas, elas devem ser conduzidas tanto pelo governo federal, quanto pelo governo estadual, quanto pelo governo municipal. E quando os pais devem começar a se preocupar? Que sinais um usuário deixa? Um ponto importante é a mudança brusca de comportamento. É o jovem que ele passa a agir de forma diferente do que ele agia antes. Ele muda o grupo de amigos, ou ele passa a faltar na escola,
o seu rendimento escolar cai bastante, geralmente. A agressividade é um ponto que chama a atenção, independente da droga que ele consumir, pode ser que, se ele se tornar mais agressivo, pode ser um sintoma de que ele está usando droga. Existem também sintomas, esses sintomas são todos sintomas comuns entre as mais variadas drogas, sejam aquelas drogas consideradas proibidas quanto as permitidas. Droga proibida é a maconha, o crack, a cocaína. Agora, a droga permitida é o álcool, é o cigarro, é o medicamento utilizado de forma indevida. Agora, existem também características especiais de cada uma das drogas. O que se fala bastante, a maconha. A maconha é uma droga que o seu usuário ele tem algumas características, como o cheiro que fica na roupa, como o olho vermelho, ou alguns deles andam com colírio para evitar o olho vermelho. Então a maconha, o usuário da maconha, ele tem... Deixa sinais bem característicos. Sim, e o que alguns psicólogos comentam é que muitas vezes, inconscientemente, ele quer ser descoberto. Ele quer que algum familiar descubra isso, tire ele desse caminho. É um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. E o que os pais, Igor, devem fazer quando perceberem esses sinais? O primeiro passo é procurar ajuda especializada. A Prefeitura Municipal aqui de Bauru, ela tem vários mecanismos para receber esse tipo de pessoa, para que se encaminhe esse jovem ou esse adulto que estiver passando por esse tipo de problema para uma clínica de recuperação, para uma desintoxicação. Porque geralmente o primeiro passo, depois da triagem, é o encaminhamento dessa pessoa para a desintoxicação. Ele fica alguns dias, geralmente em um hospital psiquiátrico ou em algum local adequado para isso, que a prefeitura possui, e depois da desintoxicação ele é encaminhado para uma clínica de recuperação para que ele consiga se manter longe do vício. E existe depois o papel da família é muito importante, não só no período em que se descobre que ele está usando drogas, mas também no período após o tratamento, após o período que ele fica na clínica. Precisa de um apoio muito próximo. Sem dúvida, né? um apoio muito importante. E essa reinserção dele na sociedade, depois do momento que ele sai da clínica, é um momento que tem que se tomar muito cuidado, tem que se dialogar bastante e sempre procurando também ajuda especializada. Quando se fala em ajuda especializada, se trata do tratamento, né, do atendimento multidisciplinar por assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras. Existe o papel muito importante de cada um desses atores. Com certeza. Igor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço bastante a atenção e foi um prazer falar desse tema. Obrigado. No próximo bloco, você vai ver Sessão de Cinema Unicultura e História. Voltamos já! Alguns filmes são verdadeiras aulas de história. E aqui em Bauru, todas as sextas-feiras, uma sessão de cinema se transforma, de fato, em uma sala de aula. O filme é em preto e branco e os personagens não falam. Mesmo assim, os olhos estão atentos. Esses garotos estão em uma sessão do Cine História, um projeto de exibição de filmes da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru. O Cine História é uma atividade para alunos do ensino médio, principalmente aqueles que estão estudando para o vestibular. O objetivo é aprender história de uma forma diferente. Eric quer estudar Direito. Ele sabe que por meio dos filmes é possível aprender. Que a gente aprende também vendo e ouvindo, aprendendo mais sobre o que eles faziam e como é que é. Cada exibição é ligada a um tema. Nesta, Tempos Modernos é pano de fundo para uma discussão sobre a Revolução Industrial, que é realizada sempre depois do filme, com a ajuda de um professor de história. Os garotos ouvem um pouco do contexto histórico e conversam sobre os detalhes dos títulos, que têm a ver com o que está nos livros. Desta forma, filmes que fazem sucesso no cinema também podem ensinar.
Para este professor de história, o filme é um recurso importante para ensinar a disciplina. Eu acho que é bem pertinente. E a exibição de audiovisuais também deve ser utilizada na sala de aula. O aluno, ele acaba se envolvendo mais com o tema, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto positivo. Entretanto, o professor também tem que estar muito atento ao contexto de classe, se é o momento correto, se é pertinente passar naquele bimestre, ou naquela semana, aquele filme. Então, não é uma simples escolha, não dá para entender o filme assim apenas como um suporte, né? Uma muleta para ele dar aula. Ele é um recurso metodológico, né? Estratégico para o trabalho do professor dentro de sala de aula. E os dois saem ganhando, né? Tanto o professor quanto o aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. E olha só, o filme em cartaz amanhã no Cine História é O Pianista, de Roman Polanski. Nele, Władysław é um pianista polonês que consegue fugir da perseguição nazista em plena Segunda Guerra Mundial. São 2 sessões, uma às 9 da manhã e outra às 2 da tarde. O projeto Cine História é realizado no auditório do Centro Cultural, que fica na Avenida Nações Unidas, 89. Começa neste sábado a 3ª edição do Festival Internacional Boneco Gira Boneco. A expectativa é de que mais de 25 mil pessoas participem das atividades, exposições e espetáculos. Nesta semana já teve atividade do festival aqui na cidade. Uma oficina ensinou como confeccionar bonecos gigantes. Ele já tem olhos, mãos e até sobrancelhas. Esse é um boneco gigante, feito numa oficina por quem gosta dessa arte. A pintura, sí, o color, o amarelo, sí, é uma base. A base é amarelo. A atividade é uma prévia do Festival Internacional de Bonecos de Bauru, que começa no dia 20 e segue até o dia 28 de abril. Ele é um evento, né, que foi criado para a cidade de Bauru, para os munícipes, para artistas, enfim, para todas as pessoas da cidade. A intenção, na verdade, é propagar e divulgar a arte bonequeira na nossa região. Participam da edição deste ano 14 companhias, com artistas do Brasil e de outros países. Nesta tarde, com espuma e muita tinta colorida, o boneco gigante, aos poucos, ganha vida. O artista plástico argentino Marcelo Pablo Fernandes é quem dá a dica aos iniciantes. Ele é da companhia Los Bufones e também vai se apresentar no evento. Para ele, a atividade e todo o festival são uma forma de manter uma tradição. O importante de fazer bonecos. O importante de fazer bonecos é a relevância cultural. No caso dos bonecos gigantes, por exemplo, muita gente vê, tem muito impacto social. As pessoas que estão passando ou trabalhando, então, são surpreendidas. De repente, boom, o muñeco gigante. A surpresa, não? A surpresa de ver isso. O mestre fica ali, de olho no trabalho de quem participa da oficina. É uma oportunidade muito grande de adquirir conhecimento de um meio que não é tão divulgado fora desses eventos. Esse aqui é o caipira do Sítio dos Objetos, mascote do festival Boneco Gira Boneco. Ele está ganhando uma versão maior, que vai participar de um cortejo de bonecos gigantes no Calçadão da Batista no sábado de manhã. Essa será a abertura do evento. Os espetáculos envolvem bonecos, mas não são só coisas de criança, não. Todo o espetáculo que é de criança, ele é elaborado para que também os pais ou os avós, né, que levem as crianças, assistam. Mas também temos espetáculo adulto esse ano também. Não tem idade mesmo. Quem conhece essa arte e participa da confecção do boneco gigante acaba adorando a experiência. Aprendi muitas técnicas, né, com ele, com o professor. Foi muito bom, gostei muito. Espero que saia tudo maravilhoso, que no desfile esteja lindo. O Nesp Notícias termina agora. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta. Não se esqueça de acessar o nosso site. Lá você pode rever e comentar as nossas reportagens. Tchau!